Continuamos com este assunto porque o presidente Volodymyr Zelensky lamentou a decisão da OTAN de não estabelecer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. De acordo com o líder ucraniano, a liderança da aliança deu o sinal verde para a continuação do bombardeio no país. Vamos conversar então agora mais sobre este conflito com a especialista em relações internacionais, Leila Bijos. Leila, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia. Primeiramente, é um prazer muito grande estar com vocês. Imagino, o prazer é todo nosso. Primeiramente, Leila, gostaria de saber da senhora se a OTAN ela realmente está sendo omissa, como diz Zelensky, ou não, ela está agindo da forma que era esperado. É o protocolo. A Ucrânia não foi admitida oficialmente na OTAN. E a OTAN não pode agir. E se a Ucrânia tivesse sido aceita, sim, aí os países aliados iam convocar toda a força, todos os militares para efetivamente defender a Ucrânia. Agora, Leila, nós podemos fazer uma relação com essa reclamação do Zelensky falando sobre a decisão da OTAN relacionada a justamente essa zona de exclusão aérea com esta reunião que o Putin apresentou agora falando sobre as companhias aéreas e os voos dentro da Rússia. É possível a gente imaginar uma relação ou são coisas completamente distintas? Que o cenário é muito imprevisível, nós não podemos delinear nada de agradável. É uma tensão muito grande, então nós temos de um lado a Ucrânia, do outro lado um poderio militar da Rússia e temos uma OTAN que depende de todos os membros. E nem sempre as coisas acontecem como se imagina que é esse corredor humanitário ou uma ação efetiva. É o que nós desejamos, mas isso não vai ser possível. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ajudar financeiramente, podem mobilizar tropas que estejam ali na Polônia, mas não podem agir diretamente no país. Leila, agora a senhora comentou sobre esses corredores humanitários. A Ucrânia está acusando a Rússia de bombardear o país, mesmo com o cessar-fogo combinado, o acordo que eles fizeram. E eu gostaria de saber da senhora se isso configura um crime de guerra. Crime de guerra, o que nós temos é um massacre, os civis não estão sendo respeitados, o direito internacional humanitário está sendo violado e o que nós temos é realmente um genocida que está agindo friamente. O Putin é um estrategista racional. Ele quer o poder, ele quer ganhar essa guerra, ele quer agregar territórios, agregar as riquezas da Ucrânia, que a Ucrânia é um celeiro de riquezas, ele quer esse domínio do gás, do petróleo e toda essa cooperação internacional, mas violando as normas, a Carta das Nações Unidas, o Conselho da ONU, que condena todas essas ações. Então, nós temos um massacre. Verdadeiramente, não esperávamos que, de repente, depois de 80 anos de paz e uma relativa segurança, fôssemos vivenciar esse contexto negativo de guerra. Bom, Leila, nesse conflito, nós precisamos da figura do mediador. Muito se comentou sobre a postura do Biden, falando que Biden era fraco
para lidar com essa situação. Observamos Macron ligando, por exemplo, para o Putin, isso não deu muito resultado. Aí agora surge a figura do primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido. Eu pergunto à senhora, esse seria hoje o homem que está à frente dessas negociações? É possível a gente encontrar um personagem capaz de fazer esse conflito diminuir, a gente chegar num acordo? Existe esse personagem hoje no cenário das relações internacionais? Existe, mas é o que nós esperamos, é o que nós desejamos. Então, nós não temos nenhum líder agindo efetivamente. O que nós temos são reuniões, são discussões, são conselhos que chegam a determinadas conclusões, mas ninguém com pulso forte para dizer: vamos acabar com essa guerra, vamos reestruturar a Ucrânia, vamos seguir com os acordos, parcerias e o desenvolvimento econômico, político e social. Esperamos que sim, que ele tenha voz e um pulso forte para convencer Putin. Agora, Leila, na ocasião de Putin ter êxito no seu objetivo, conquistar aí a Ucrânia, o território ucraniano, não pode impulsioná-lo a querer invadir outras fronteiras, a conquistar outros territórios e provocar novas guerras? Isso pode acontecer, sim. Ninguém está mais seguro. Houve uma quebra de paradigma dessa paz, dessa segurança, desses acordos e tratados internacionais. Ele pode invadir as ex-repúblicas, o Azerbaijão, Quisquistão, o Bisquistão e outras regiões. Ele pode avançar, inclusive avançar em direção à Polônia, que está recebendo todos os refugiados e prestando uma assistência que é notável. Então, isso pode acontecer. Nós temos um cenário aí, um cenário de guerra, de genocídio, de alguém que só pensa em dominar o mundo, o planeta. Então, mas essa versão seria a versão do Ocidente para Putin. Putin, na verdade, fala numa guerra justa e traz na sua narrativa que as potências ocidentais são hostis à Rússia. Até que ponto nós vamos encontrar um equilíbrio para poder chegar... Porque, sim, são tantas as divergências que, olhando num primeiro momento para esse cenário, nós não encontramos uma solução, porque dentro do raciocínio dele, ele está agindo de forma correta e o mundo, na verdade, estaria contra a Rússia. Então, assim, é uma guerra de todos contra todos? Ele é o único que está certo, mas ninguém. Então, o que nós temos aí é a versão dele. Mas, por mais poder que um chefe de Estado deseja ter, não pode agredir o país vizinho, não pode sair matando de forma indiscriminada, mas ele, de forma racional e estratégica, ele montou todo o cenário de guerra. E ele nos surpreendeu, porque foram ataques aéreos, terrestres, ataques marítimos e, simultaneamente, em 15 províncias. O que ele tem que dizer de forma mentirosa é que ele está sendo atacado, que ele tem medo da força da OTAN nas suas fronteiras. Então, ele trabalha com fronteiras, com borders, e trabalha também
em contestar o Ocidente. O que ele deseja é que nenhuma das ex-repúblicas soviéticas possam trabalhar e cooperar com o Ocidente. E isso não acontece. Existe todo um acordo, uma parceria com o Ocidente. Nós temos acordos importantíssimos com a Rússia e nós temos acordos importantíssimos com a Ucrânia. Nós precisamos da Ucrânia, precisamos importar trigo, precisamos do petróleo, do gás, dos fertilizantes e da tecnologia espacial ucraniana. Então, nós não podemos viver sozinhos. Nós temos que conviver com o Oriente e com o Ocidente. Mas temos que ter muito cuidado para não fazer parcerias que venham a ferir a nossa soberania e possa agredir a nossa população. Isso diplomaticamente tem que ser feito. Nós temos os nossos embaixadores ao redor do mundo que estão negociando, que estão apresentando os seus pontos de vista e representando o Brasil. E Leila, foi bom a senhora falar sobre a história dos fertilizantes. Nós temos até uma reportagem aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação, a senhora que é especialista em relações internacionais, Leila Bijos. Obrigado pelo bate-papo nesta manhã de sábado. Um ótimo dia para a senhora.